Fala, galerinha! Então aqui o conteúdo da prova de segunda avaliação vai ser coerência. Preparem-se. Bom, todos vocês já ouviram falar em coerência textual, mas o que é mesmo a coerência textual? Vale lembrar que isso é uma das competências cobradas no Enem, lá na competência 3, onde nós encontramos o seguinte: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Daqui a pouquinho, no final do vídeo, eu volto a esse assunto aqui para você ver como é importante você selecionar e relacionar as ideias que você vai apresentar no seu texto, ok? Bom, pessoal, acho que todos nós, em algum momento da nossa vida, dissemos assim com alguém: fulano, você é muito incoerente, não é? Ou em alguma situação que nós dissemos: isso não tem muita coerência. Ou então essa frase não tem coerência. Ou o seu texto está incoerente. Vamos a uma definição bem prática do que seria, então, coerência. Coerência, pessoal, tem a ver com a compreensão, com o entendimento daquilo que se diz ou daquilo que se escreve. Origina-se no sentido contido no texto, para quem ouve ou lê. Normalmente, quando nós trabalhamos esse conteúdo nas salas de aulas, não dissociamos, não diferenciamos coesão de coerência. Trabalhamos sempre juntos. Portanto, eu já antecipo para vocês que a nossa próxima aula será sobre coesão. Vocês vão perceber como os elementos que deixam o nosso texto coeso estão intrinsecamente relacionados à coerência que nós damos a esse mesmo texto. Então, seja uma simples frase, um texto de jornal ou uma obra literária, uma conversa animada, uma piada, uma música, um chat no WhatsApp, qualquer gênero textual que nós produzamos, nós temos que fazer com que eles tenham coerência, porque, como eu falei anteriormente, a coerência tem a ver com a compreensão que nós vamos dar ao texto que nós escrevemos. Portanto, eu poderia dizer a vocês, de uma maneira simplificada, que fazer de um texto coerente é fazer um texto que seja inteligível, compreendido por todas as pessoas que a ele tenham acesso. Olha, nós vamos ver aqui o exemplo de um texto que não tem nenhum elemento de coesão. Já falei para vocês que será assunto da nossa próxima aula, mas que é um texto totalmente coerente. Vamos ver se vocês concordam comigo. O show, o cartaz, o desejo, o estádio, a multidão, a expectativa, o pai, o dinheiro, o ingresso, o dia, a preparação, a ida, a música, a vibração, a participação, o fim, a volta, o vazio. Pessoal, para vocês esse texto foi inteligível? Deu para entender alguma coisa que foi escrita aí? Olha a sequência das palavras como foram dispostas. Então, olha só, mesmo esse texto não contendo elementos de coesão, ligando as partes deles, é um texto completamente compreensível. Nós entendemos o que houve nessa história que foi narrada. Nós estamos aqui percebendo que existe um personagem que viu o cartaz de uma banda da qual ele gosta muito e que teve que pedir dinheiro ao pai para comprar o ingresso, e que ficou na expectativa de ir para aquele show, e que no dia do show vibrou bastante, participou muito do show, e que depois ficou com um vazio, porque o show já tinha terminado. Então, olha só, é um texto completamente compreensivo, embora nós não tenhamos elementos de coesão. Só lembrando, assunto da nossa próxima aula, ok? Bom, eu vou mostrar para vocês dois enunciados, e agora deixar bem claro para vocês o significado da palavra coesão. Pessoal, olha só. Choveu bastante. Ainda assim, o refrigerante estava bastante gelado. E aí? Vocês entenderam? Tem alguma coerência nisso que está sendo dito? Olha só, existem elementos de coesão, porque a frase está conectada. Repara, por exemplo, quando eu disse ainda assim, dando uma ideia de concessão. Mas é claro que ninguém está entendendo o que foi dito aqui, porque não existe nenhuma relação lógica entre as ideias colocadas. Entre o fato de chover e o fato de o refrigerante ainda estar gelado, não existe nenhuma relação lógica que possa ser demonstrada. É lógico que esse é um texto que não tem nenhuma coerência. Nós apontaríamos e diríamos: esse é um texto incoerente. Vamos ver um outro exemplo agora. Choveu bastante. Ainda assim, fomos todos à praia, hein? E aí? Agora tem coerência, não tem não? Existe ou não existe uma relação de lógica, de sentido, entre ir à praia e estar chovendo? É uma relação de concessão. Mesmo estando chovendo muito, nós fomos à praia.
Diferente do exemplo anterior em que eu disse que mesmo chovendo, o refrigerante estava gelado. Portanto, antes nós tínhamos um texto incoerente e agora nós temos o exemplo do que exatamente é um texto com coerência. É assim que o seu texto do Enem tem que aparecer. Em outras palavras, então, nós podemos dizer o seguinte: coerência textual são as articulações de ideias que conferem sentido a um texto, fazendo com que essas ideias sejam coerentes. Isso é, gente, fazendo com que as nossas ideias não se contradigam, que uma não desminta a outra e que a outra tenha relação com a primeira. A coerência aparece em nosso texto em dois níveis. Um é o nível interno, entre os parágrafos, entre as afirmações que nós fazemos. E outro é o nível externo. Aí é uma relação das nossas afirmações com o mundo em que nós vivemos. Eu vou mostrar para vocês exemplos de textos dissertativos em que há uma infração na obediência a essa coerência que eu estou chamando de interna. Repara só, gente, o aluno escreveu, e muito bem escrito, na sua introdução, que o grande problema do sistema carcerário no Brasil é a superlotação nos presídios. Gente, se você encontra uma redação, então, pedindo para que você fale sobre o sistema carcerário no Brasil, e na sua introdução você faz uma afirmação, aliás, que é uma das formas de iniciar um texto dissertativo, foi assunto da nossa aula passada, é claro que a sua conclusão tem que ter uma relação lógica de sentido com o que você afirmou na sua introdução. Mas repara o que é que esse aluno colocou lá na sua conclusão. Certamente, o nosso sistema carcerário teria uma melhora no nível de qualidade se crimes considerados de baixo potencial fossem punidos com penas não restritivas. Entende bem o que é que ele quis dizer na conclusão? Que uma das formas de diminuir essa superlotação que existe nas nossas cadeias seria que a justiça não punisse restringindo a liberdade, ou seja, prendendo pessoas que cometeram crimes leves, como, por exemplo, roubar alguma coisa no supermercado ou dirigir embriagado, que essas pessoas não sejam presas. É uma defesa que tem sentido, não fosse o fato de que ele não apresentou isso na sua introdução. Lembrar para vocês outra vez, lembra aí o que foi que ele colocou na sua introdução, que o problema do sistema carcerário no Brasil é a superlotação dos presídios. Portanto, ele deveria apresentar alguma intervenção para resolver o problema da superlotação, por exemplo, construir mais presídios. Vamos ver um outro exemplo. Olha o que esse aluno colocou muito corretamente na sua introdução, falando sobre porte de armas, era o tema da redação dele. E ele colocou o seguinte: é correto afirmar que nos países em que o porte de armas é legalizado, os índices de violência são menores que nas nações onde não o é. É uma afirmação muito coerente, gente. Agora, olha só o que ele colocou na sua conclusão. E aí ele infringiu essa coerência. Portanto, a fim de reduzir mais ainda o número de crimes em nosso país, o governo tem a tarefa de apreender todas as armas possíveis das mãos dos cidadãos civis. Repara só, a incoerência que esse aluno cometeu internamente no seu texto, entre os parágrafos. Ao mesmo tempo em que ele colocou na introdução que é verdade dizer que nos países onde o porte de arma existe, os índices de violência são menores, ele defende que no Brasil o governo tome as armas dos cidadãos. Reparou que isso é uma incoerência? Ora, se ele mesmo está dizendo que o fato de o cidadão ter arma não faz com que os índices aumentem, e sim o contrário, porque ele está dizendo que um montão de países aí o porte é legalizado e o índice de violência é baixo, é claro que é incoerente, é claro que ele não deve colocar isso na sua conclusão, que o governo deve tirar mais armas do cidadão, ok? Ele cometeu uma incoerência internamente no seu texto. Isso você tem que evitar no seu. O que é que eu faria nesse texto para não deixá-lo incoerente? Ora, se eu coloquei na minha introdução, então, que nesses países onde o porte de arma é regulamentado, os índices são menores, eu tenho que concluir defendendo que o governo deve liberar que os cidadãos possam possuir armas em suas casas, já que isso não gerou aumento nos índices de violência, segundo a afirmação que eu fiz na conclusão. Por outro lado, se eu quisesse manter o que eu coloquei na conclusão, que o governo tem que tirar as armas dos cidadãos civis, eu deveria refazer a minha introdução. Ok? Bom, mas existe também o que eu chamo de coerência externa. Bom, pessoal, é a coerência que eu tenho que manter com as informações reais do mundo em que nós vivemos. Vamos ver só dois exemplos aí.
Embora nos últimos anos a economia brasileira esteja em franco crescimento, parou tudo, hein, gente? Você vai colocar isso na sua redação, é uma incoerência, mas não tem incoerência com o que você já escreveu no seu texto, e sim com informações do mundo real em que nós vivemos. Todos nós sabemos que a economia brasileira não está em franco crescimento nos últimos anos. Um outro exemplo, a própria Igreja Católica já aceita discutir novas hipóteses em que o aborto possa ser aceitado. Eu já encontrei isso em um texto. A pessoa que escreveu isso estava argumentando em defesa do aborto. Mas é mentira, não é verdade ela dizer que a Igreja já aceita discutir novas hipóteses em que o aborto seja aceito. Então é um erro de coerência externa, é um erro de coerência com as informações que o mundo nos traz, ok? Bom, então...